Olá pessoal, sou o Vinícius, do grupo The Good Guys. Nós somos da disciplina de Gestão de Projetos da Faculdade de Tecnologia da Unicamp, FT. E nessa aula, continuando as nossas aulas de App Inventor, nessa eu vou apresentar para vocês um aplicativo de perguntas e respostas, um aplicativo de quiz. E para isso nós vamos utilizar os conceitos que nós aprendemos nas aulas anteriores, né, que o nosso grupo tem dado. A nossa aula anterior foi de laço de repetição e condição. E nessa aula a gente vai continuar então. E a grande sacada desse aplicativo é a quantidade de telas, né? Então aqui nós temos várias telas, iniciando com a tela de apresentação. Depois nós temos telas com as questões do quiz e a tela de finalização. E cada questão tem uma forma diferente de ser respondida. Então tem uma lógica diferente por trás para cada uma delas. Então temos com botões, com caixa de seleção. E é isso. Então, para começar um novo projeto, a gente vem aqui em Meus Projetos, vem no botão Iniciar Novo Projeto. Aqui a gente coloca o nome Quiz Covid. Não OK. A gente clica aqui para abrir. Então, como eu mencionei, o aplicativo vai ter várias telas. E então, essa vai ser a tela 1, a Screen 1, como a gente vê aqui em cima. E vai ser a tela de apresentação do aplicativo. Então, a gente vai ter um texto, né, um enunciado, um botão para iniciar o quiz e depois uma imagem aqui embaixo também para representar o aplicativo. Então, iniciando, a gente coloca uma legenda aqui em cima, que vai ser o enunciado. Dá para trocar o texto para quiz Covid. Aqui dá para colocar em negrito, aumentar um pouco a fonte. Para vir até o canto da tela, a largura, a gente troca a largura para preencher principal. E depois o alinhamento para ficar centralizado. Aqui alimenta o texto, a gente coloca centro. Aí ele fica centralizado. Aqui eu vou trocar também a cor de fundo. Deixar um vermelho. Agora a gente vai colocar o botão. Só que para colocar o botão a gente precisa criar uma seção na tela. A gente vai dividir a tela em seções. Então essa seção aqui a gente vai usar uma organização horizontal para isso. E a gente vai colocar o botão dentro dela. Então, normalmente a largura preencher principal, para vir até a direita aqui. E a gente pega o botão e coloca dentro desse componente de seção, que é a organização horizontal. Para não acontecer isso e a organização ficar do tamanho do botão, a gente pode voltar nela e definir uma altura padrão. Então, por exemplo, aqui 90 pontos. Assim ela não fica redimensionado para o tamanho do botão. No botão a gente coloca para ficar centralizado novamente a altura e a largura preencher principal. A gente pode trocar o texto. Então, como vai ser um botão que eles vão clicar para iniciar o quiz, a gente coloca o iniciar como texto. Negrito também, dá para aumentar um pouco a fonte. Em 16. E aqui dá para mudar também a forma. Deixa um oval. E a cor de fundo eu vou colocar um laranja. Então, esse aqui é o botão que a gente já tem iniciado, só falta a imagem aqui embaixo. Então a gente pega o componente de imagem, arrasta aqui. Para isso, para poder selecionar a imagem aqui no componente, a gente precisa fazer o upload dessa imagem. Então eu vou enviar aqui, choose file, aqui embaixo em mídia, né? Quiz, não OK. Então a imagem apareceu aqui em mídia, a gente pode já vir aqui, clicar e selecionar. Aí ela aparece aqui pra gente. A altura eu vou colocar preencher principal novamente. A largura preencher principal. E para ficar do tamanho que a gente quer, aqui das bordas, a gente clica em redimensionar para caber. Certo? Então com isso a gente já tem a nossa tela, a primeira tela pronta, a parte do design. E agora a gente precisa criar a funcionalidade para quando esse botão ser clicado, a pessoa ser levada para a primeira tela do quiz. Então a gente vem aqui em blocos. Antes a gente vai criar uma nova tela, né? Então aqui tem o botão adicionar tela. Então esse é o Screen 2, a gente pode deixar esse nome padrão. Dá um OK. Então aqui a gente já tem duas telas, né? A Screen 1 e a Screen 2 que está vazia. Então voltando na Screen 1, em blocos, a gente tem que clicar a funcionalidade para o botão. Então a gente vem aqui em botão. A gente pode selecionar essa aí quando clique, fazer. E aqui a gente tem em controle, a gente tem também a funcionalidade de enviar para outra tela.
gente pode arrastar esse componente também. Aqui. E o screen, a gente vai selecionar o screen 2 no caso. Então, quando o botão for clicado, a pessoa vai ser enviada para screen 2. Então, voltando aqui em design, a gente já pode testar isso, né? Então, eu tenho aqui, eu vou abrir o meu assistente AI, aqui em cima, conectar assistente AI com o código. Eu já estou com o meu celular aqui, no caso é um emulador aberto. Então, conectar com o código. Beleza, então aqui a gente já está na tela principal, a tela de apresentação, a tela inicial, né, Screen 1. Quando clicar aqui, ele tem que ser levado para a próxima tela. Então, como a gente pode ver, está funcionando. A gente pode já começar a criar a parte do quiz, que vai ser a primeira tela no Screen 2, certo? Tá, então agora iniciando a tela 2 do quiz, que vai ser a primeira pergunta, né? Então, a gente vai ter diferentes perguntas do quiz e cada uma delas vai ter uma forma diferente de ser respondida. E essa primeira pergunta, ela vai ter só duas alternativas, a fato e a fake. E daí, quando for selecionado uma das duas, vai apresentar uma imagem de certo ou errado. Então, para iniciar, a gente coloca a legenda, que vai ter a questão. Então, aqui a gente pode aumentar a caixa de texto. Então, questão 1, o novo Covid não se transmite por compartilhamento de objetos, certo? Essa é uma afirmação fake, no caso, né? Então aqui a gente coloca a largura preencher principal, ok? Certo? Então a gente pode aumentar a fonte também, 25, para ficar melhor. E agora a gente vai colocar uma organização horizontal para criar uma divisão na tela. Só que a gente vê que a organização ficou por cima do enunciado, da legenda. Então, para isso não acontecer, a gente coloca uma altura definida aqui na legenda, porque a caixa dela está vindo até aqui, se a gente ver. Até metade até a primeira linha só. Então a gente coloca uma altura de 90 pontos, por exemplo. E daí a gente conserta isso. Então a gente vê que a caixa dela, esse contorno verde, fica até mais embaixo. E a organização horizontal não fica por cima. Então essa organização vai ser só para ter um espaço entre as seções da tela. E aqui a gente vai colocar então dois botões. Então o botão 1 e o botão 2. Então o botão pode ser fato. A gente pode trocar aqui. Fato. O botão 2 pode ser fake. Então quando um desses dois botões forem clicados, vai aparecer uma imagem aqui embaixo. Então a gente coloca as imagens. Aqui eu já fiz o upload das imagens, né? Eu já selecionei e coloquei aqui em enviar arquivos. Então a gente pode selecionar aqui a imagem certa. A imagem errada. Para a imagem 2. E aqui a gente pode renomear os componentes para ficar mais fácil na hora de a gente criar os blocos, a parte das funcionalidades. Então aqui a gente pode renomear o botão 1, que é o botão fato, para botão fato. Aqui o botão 2 a gente pode renomear para botão fake. E aqui novamente a gente pode renomear também as imagens, imagem certo. E aqui imagem errado. Beleza, e também a gente vai ter, além disso, né, como as imagens elas inicialmente elas não vão aparecer, então a gente pode vir aqui na parte visível, desativar. A gente desativa as duas imagens. E a gente vai ter também o botão 3, né, que vai ser um botão para continuar, aqui embaixo. Então, independente de qual for a escolha do usuário, esse botão vai aparecer. Então, o botão continuar. A gente pode renomear ele também. Continuar. Botão continuar.
Tá, então aqui o botão continuar ele também vai ficar invisível de início. Então a gente desmarca aqui a opção visível dele. Aqui vamos só ajustar o tamanho das imagens. A gente coloca preencher principal. Preencher principal. Aqui a gente pode redimensionar para caber. E aqui imagem certa a mesma coisa. Visível, vamos ver. Preencher principal. Preencher principal. E redimensionar para caber. Aqui a gente pode deixar assim também, sem redimensionar. Opção. Beleza. Tá, então partindo agora para a parte dos blocos, das funcionalidades dessa tela do aplicativo. A gente tem que criar a funcionalidade quando uma dos botões do botão fato ou fake forem clicados, o botão continuar tem que aparecer. Então a gente vem aqui, começando com o botão fato. Então quando for clicado o botão continuar, o visível dele vai ser verdadeiro. E além disso, quando a gente tem que mostrar a imagem se está certo ou errado, então no caso essa informação é fake, então como é fake a gente vai mostrar que se a pessoa clicar no botão fato está errado, então a imagem é errada. O visível dela vai ser verdadeiro, porque a afirmação é fake, então se a pessoa clicar no fato vai estar errado. E a imagem certa o visível dela vai para falso. Então quando a pessoa clicar no botão fato, vai estar a imagem errada vai aparecer, e a imagem certa vai ficar falso, ou o visível dela para falso. Então a gente faz o mesmo pro outro botão. O botão fake, só que é o contrário. Então quando a pessoa clicar no fake, ela vai ter acertado essa questão do quiz, então vai aparecer verdadeiro. E a gente tem que criar a funcionalidade também para o botão continuar. Então quando esse botão continuar for clicado, ele vai aparecer independente de quais as duas afirmativas forem clicadas, mas quando for clicado esse botão continuar, a pessoa tem que ser levada para a próxima tela do quiz. Então a gente pode vir aqui adicionar a tela, a screen 3. Não aqui. Beleza, a gente foi levado para screen 3, que é a tela 3. Então, voltando para a tela 2, blocos. A gente tem que colocar aqui a funcionalidade da tela aparecer. Então a gente vem em controle, abrir outra tela, e vai ser a tela 3 no caso. Beleza? Então com isso a gente já pode testar a funcionalidade dessa segunda tela do quiz. Então eu vou iniciar aqui o meu... Eu já tinha aberto antes, vou iniciar novamente. Assistente aí. Copiar o código. Tá, então beleza, a gente está aqui já na tela 2. E se a gente clicar em fato, a gente vê que apareceu a imagem errada aqui. Se eu clicar em fake, aparece essa. E o continuar, ele vai para a tela 3. Beleza, então agora a gente pode partir para a criação da próxima pergunta do quiz. Tá, então agora iniciando a terceira tela do quiz, que vai ser a segunda pergunta. A gente pode manter o mesmo estilo, então começando com a legenda aqui em cima. Essa vai ser a pergunta 2. Então, pergunta 2, o que é preciso fazer antes de levar as mãos à boca, olhos ou nariz? Beleza? E aqui a gente novamente redimensiona a largura
e a gente melhora o tamanho da fonte. Novamente a gente tem que ajustar aqui a caixa, né? Então a gente vai ajustar a altura para uma altura padrão. Vou deixar 90. E aqui normalmente a gente vai usar uma organização horizontal para colocar um espaço aqui entre alternativas e o enunciado. Então, como eu comentei, cada pergunta vai ter uma forma diferente de ser respondida. Então, essa daqui, quando o usuário clicar, essa aqui vai ter a pergunta, né? E vai ter as alternativas. E quando o usuário clicar na alternativa errada, o botão vai ficar vermelho. E quando ele clicar na alternativa correta, vai ficar verde. Então, aqui a gente vai ter os botões. Então, vou colocar os botões logo depois. 1, 2, 3. No caso, vão ter 3 alternativas. E o botão 4 é o botão de continuar. Então, aqui a gente pode trocar o texto dos botões. Então, alternativa 1, não sei. Alternativa 2, nada. E alternativa 3, lavá-las. Então, o que eu preciso fazer antes de levar as mãos à boca, olhos e nariz? Lavá-las, é a correta. E o último botão, continuar. E o botão continuar, a gente deixa ele invisível por padrão. O botão 4. Então aqui a gente pode renomear para facilitar depois na parte dos blocos. Então a gente renomeia o botão 3, que é o correto, para o botão certo. E o botão 4 a gente pode renomear para botão continuar. Os outros dois a gente pode renomear também para facilitar. Então, por exemplo, o botão errado 1 e o outro botão errado 2. Beleza. Então, com isso a gente pode partir para a parte dos blocos, das funcionalidades. Então, novamente, quando a gente clicar em um dos botões, se for errado, vai ficar vermelho. E se clicar no botão certo, vai ficar verde. Então, a gente vem aqui na funcionalidade de botão certo. Quando ele for clicado, o que a gente tem que fazer é colocar a cor dos outros botões. Então, a gente vem aqui, botão errado 1. Ajustar. Cor de fundo a gente pode colocar vermelho. Beleza. A gente pode fazer isso também para o próximo. Então, dá um Ctrl C, Ctrl V. O botão errado 2 vai ficar vermelho também. E o botão certo, ele vai ficar verde. Beleza. E além disso, o botão 4, que é o botão continuar, que a gente renomeou para botão continuar, ele vai aparecer. Então, ele vai ficar visível. Então, a gente coloca aqui. Botão continuar, ajustar visível para, a gente coloca verdadeiro. Aqui em lógica, verdadeiro. Beleza. E, além disso, a gente tem que lembrar que quando o usuário clicar no botão continuar, ele tem que ser levado para a próxima tela do quiz. Então, vamos já criar a próxima tela aqui. A gente já tem 3 telas, vamos adicionar a 4, então screen 4. Ok. Beleza, a gente foi redirecionado para cá, a gente pode voltar para a tela 3. Agora que a gente tem a tela 4 criada, a gente pode vir aqui no botão continuar. Quando ele for clicado, o que a gente faz? A gente vai abrir a outra tela, que é a tela 4. Beleza, então aqui a gente já tem a parte dos blocos finalizada. Então a gente pode já fazer um teste. Então vou voltar para a tela 1. Vou conectar aqui o assistente aí. Beleza, então aqui é a tela inicial, como a gente... Só relembrando, né, como a gente comentou, quando clicar no botão iniciar, o quiz vai ser iniciado. E a pessoa é redirecionada para Screen 2, que aqui tem a primeira pergunta. Aqui por trás a lógica, como a gente fez, tá, né, de quando for clicada a alternativa correta, aparecer o sinal correto. Então, a resposta correta aparece aqui é fake, então aparece a imagem de certo. Se clicar na outra, aparece a imagem errada. E independente de qual for clicado, esse botão de continuar vai aparecer. Beleza? E clicando aqui, ele é redirecionado para a próxima pergunta do quiz, que a gente acabou de fazer. Então, novamente, se clicar aqui, não acontece nada. Se clicar na alternativa correta,
ela fica verde e as outras vermelhas, que estão erradas. E o botão continuar aparece, que leva para a próxima tela do quiz, que é a questão 3 que a gente vai fazer agora. Tá, então iniciando agora a Screen 4, que vai ser a nossa terceira questão do quiz. Vamos manter o padrão, então a gente coloca aqui a legenda, que vai ter a questão 3. Então aqui a gente aumenta a caixa de texto. Questão 3, que devemos fazer para evitar a disseminação da Covid-19. Beleza, então aqui a gente pode aumentar o tamanho da fonte novamente. A largura a gente coloca a preencher principal para ficar aqui do tamanho que a gente precisa, para não ficar fora da tela. E novamente a questão da caixa de texto, para a gente não ficar desse tamanho, a gente coloca uma altura padrão, por exemplo 90 pontos. E aqui a gente vai colocar uma organização horizontal para criar essa seção, né, essa divisão nas telas entre o enunciado e as alternativas. Então, no caso, como a gente usou o botão na questão anterior, nesse caso a gente vai usar a caixa de seleção para as alternativas. E novamente vão ter 3 alternativas, então 3 caixas de seleção. E por último, o botão continuar. Então a gente muda aqui novamente o texto do botão continuar. A gente pode renomear ele também para ficar fácil na parte dos blocos. Botão continuar, ok. E aqui a gente vai trocar as alternativas do texto, né? Então, sempre usar máscara é o primeiro texto. A primeira alternativa, o segundo, lavar as mãos com frequência. E o último, ir ao marzinho com mais 10 amigos. Beleza, então quando a alternativa correta for clicada, então essas duas aqui são corretas, quando elas forem selecionadas ela vai ficar verde, e quando a errada for selecionada ela vai ficar vermelha. Então a gente pode partir agora para a parte dos blocos. E o botão continuar ele tem que ficar invisível, né, lembrando, por padrão. Então a gente desmarca a opção visível aqui dele. Então indo para a parte dos blocos, o que a gente pode vir aqui, a caixa de seleção 1. Tá, então quando a caixa de seleção 1 for alterada, lembrando que a caixa de seleção 1, essa daqui que está correta, então a 1 e o 2 estão corretas, a 3 é errada. Então quando a 1 for alterada a gente vai atualizar a cor de fundo dela para verde. E a gente vai mostrar o botão continuar. Então o botão continuar, ajustar o visível dele para verdadeiro. Então quando for selecionada a caixa de seleção 1, ela vai ficar verde e o botão vai aparecer, o botão continuar. Então a gente pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V. A gente faz o mesmo para as outras duas caixas, né? Então a caixa de seleção 2 também está correta. Então a gente vai trocar a cor dela de verde e o botão vai aparecer. E a caixa de seleção 3, quando for selecionado, a gente vai ajustar a cor dela para vermelho. E o botão continuar vai ser visível também. E além disso, a gente tem que lembrar de fazer a funcionalidade do botão continuar, que quando ele for clicado, vai ser levado para a próxima tela do aplicativo. Então, novamente, vamos criar aqui a próxima tela, que vai ser a tela Screen 5. Beleza, então a gente volta aqui para 4. Blocos. E aqui, quando for clicado, então, abrir outra tela. Screen 5. Beleza. Então agora a gente pode testar a funcionalidade. Então eu ir aqui no assistente aí. Já estou conectado, né? Então aqui na Screen 4, quando a gente selecionar isso daqui, fica verde. O botão apareceu, né? Como vocês podem ver aqui, ele leva para a próxima tela. Mas aqui, se a gente voltar para Screen 4, quando a gente clicou nessa daqui, selecionou a alternativa errada, ela fica vermelha, e as outras duas ficam verde.
E é isso. Então a gente pode, para fazer a tela, a screen 5 vai ser a finalização, né? A tela de agradecimento. Então a gente vem aqui em design, legenda, a gente pode colocar um texto, por exemplo, obrigado por participar. A gente pode deixar em negrito, aumentar a fonte, a gente pode alinhar também. Aqui o alinhamento centro. E é isso. Vamos testar agora o aplicativo como um todo desde o início, pra gente relembrar. Então voltando aqui, a tela inicial, quando eu clicar aqui no botão iniciar, o usuário é levado para o início do quiz, a primeira questão. Então aqui, como a gente fez a primeira questão com 2 botões, né, o fato e fake, dependendo do que for clicado, a imagem vai aparecer, mas independente do que for, o botão vai aparecer, o botão continuar. Então fake está correto, aqui o botão continuar apareceu, e a imagem correta, o fake, o botão ainda está aqui, e tem a imagem de errado. Então continuar. A segunda questão a gente fez a funcionalidade das cores, né? Então quando clicar aqui não vai acontecer nada, mas quando clicar aqui aparece que essa aqui é correta e as outras duas são as erradas. Então a gente troca a cor de fundo dos botões. E o botão continuar novamente ele aparece independente da opção que for selecionada. Então continuar. Na questão 3 da screen 4, né? Foi a última que nós fizemos. A mesma é similar à anterior, mas quando for selecionado a gente troca a cor das caixas de seleção, certo? E o botão novamente ele aparece independente da opção que a pessoa colocar aqui. E continuar, e leva para a última tela do quiz, é a screen 5. E é isso por hoje, e muito obrigado pela participação.